Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui, mais um podcast, mais um bate-papo semanal. É aqui um pouquinho mais da palavra de Deus para você, de princípios e valores cristãos, sempre com uma cosmovisão bíblica. E eu espero que você já tenha sido abençoado com os vídeos anteriores. Se você ainda não foi, ainda é novo por aqui, assiste esse vídeo, cola aqui, abre teu coração, abre tua mente e depois dá uma zapeada aí, dá uma procurada em vídeos do teu interesse e não perde. A gente tem muito conteúdo já, muita coisa boa, muito princípio bom que vai certamente te ajudar na tua caminhada cristã, na tua liderança. Eu queria hoje falar um pouquinho com você sobre como resolver conflitos em 3 passos. É isso mesmo, eu vou falar 3 passos sobre a resolução de conflitos. Vamos lá, quem nunca se meteu num perrengue com alguém, né? Quem nunca se meteu numa briguinha, né? Ou numa discussão, num desentendimento. Eu acho que todos nós, em algum momento, já nos desentendemos com algum amigo, com algum familiar, talvez com esposo, esposa, talvez no próprio contexto da igreja, que é uma comunidade. Vamos lá, viver em comunidade não é fácil, né? Então, eu queria hoje te ensinar, biblicamente falando, na verdade Jesus ensinou isso aqui, e eu vou só te passar um pouquinho, explicar para você como resolver um conflito de forma fácil, rápida e prática, mas de uma forma bíblica, ok? E isso está lá em Mateus, no capítulo 18. Mas antes de eu falar, eu queria deixar aqui um ponto de entrada, ou um aperitivo para você antes da gente desenvolver. Eu queria partir do princípio que Jesus nos ensinou, e Jesus respondeu para Pedro, que é necessário que nós perdoemos 70 vezes 7. Tá? Então, assim, Pedro, em determinado momento, vai perguntar para Jesus, Jesus, como é se alguém me ofendeu, se alguém pecar contra mim? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus vai falar, Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. Né? Ou seja, Jesus está dizendo, cara, precisa perdoar muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, eu queria partir desse princípio, tá? Que nós precisamos ter o nosso coração aberto ao perdão, à compreensão mútua, né? A entender o problema do outro e a ótica do outro. Porque muitas vezes nós estamos num conflito porque nós estamos olhando somente o nosso lado da situação. Uma das coisas que mais me ensinou a resolver conflito é me colocar no lugar do outro, né? Eu aprendi muito a mudar minha ótica quando eu começo a me colocar no lugar do outro. Isso também é um princípio que Jesus ensinou, né? Jesus, ele disse, cara, se você realmente quer amar alguém, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa, né? Ou imaginar como seria estar na pele do outro, né? Isso vai gerar empatia, isso vai gerar com que você realmente tenha uma ótica diferente. Mas, de modo geral, nós temos muita dificuldade de fazer isso. E é por isso que nós temos conflitos. Os conflitos, geralmente, eu gosto de comparar a um cabo de guerra. Já viu o cabo de guerra? É cada um puxando pro seu lado, né? É um puxando para um lado, outro puxando pro outro. Tipo, não, eu tô certo. Não, e o outro dizendo, não, eu que tô. Não, eu te comprovo. Cara, quando eu e Maíra, minha esposa, entramos em conflito, eu aprendi, né? E isso é uma frase que eu aprendi com o meu pai, pastor Lourenço, que ele dizia há anos atrás, dizia assim, no casamento, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Numa discussão, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Eu prefiro perder a discussão e ganhar o coração da minha esposa. Tem gente que fica na discussão, né? Ah, não, porque eu tô certo. Não, naquele dia eu te falei assim, 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 assim. Não, mas porque isso que eu não tenho certeza que foi assim. A outra dizendo, não foi assim que aconteceu. Foi sim, né? Já viu? Às vezes tem pessoas que brigam por besteira. Eu já vi gente brigar por cor. Eu já vi casais entrarem num pau homérico por causa de cor. O homem dizer isso é azul e ela dizer é verde. E, na verdade, era um azul piscina ou um verde piscina. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? E a pergunta que eu quero te fazer hoje é, você quer ganhar o conflito ou você quer ser feliz? Você precisa tomar essa decisão logo. Muitas vezes eu sei que eu tô certo, ou eu acho que eu tô certo, e eu penso comigo mesmo, deixa ela ganhar essa, eu quero a minha paz, né? Eu quero ser feliz. Então, se você acha, meu amor, que é verde piscina ou azul anil, sei lá que cor é, legal, que bom, então é a cor que você decidiu que é.
né? Então, óbvio, né, tem situações assim. E eu queria ler para você o que está lá em Mateus, capítulo 18, que aqui é um passo a passo que Jesus deu para a resolução de conflitos. Tá? Então vamos dizer, poxa, a gente está num conflito, e aqui ele está falando de alguém que pecou contra você, alguém que errou contra você, né? E é claro, a gente sabe que as ofensas acontecem. Talvez alguém disse algo, pecou, mentiu, te enganou, fez algo realmente errado, né? Não é só uma questão de ponto de vista ou discussão, algo realmente pecado, tá? A gente está tratando aqui de alguém que pecou contra você, né? Biblicamente falando, te roubou, te enganou, te difamou, fofocou de você, mentiu de você, te acusou, alguma coisa nesse sentido, ok? Um pecado. Jesus vai dar aqui de forma prática em Mateus 18, verso 15, dizendo assim, ó, olha só, escuta comigo, fica ligado. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Então, primeiro ponto aqui, se alguém pecar contra você, chame a pessoa só e mostre-lhe o erro. É isso que ele está dizendo aqui. Se teu irmão pecar contra você, vá e a sós, só você e a pessoa, e mostre-lhe o erro. Né? Diga como você se sentiu quando ele fez aquilo. Né? Diga, olha, aconteceu isso aqui, eu fiquei sabendo que você fez isso contra mim, ou você fez aquilo, assado, cozido, e isso que você fez foi ruim, eu me senti assim, eu estou decepcionado, eu estou ofendido, eu estou triste, eu tive uma perda aqui, algo aconteceu comigo. Né? Para a gente estar tendo essa conversa, porque algo aconteceu. Né? E aí Jesus continua, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão, ou seja, se ele falar, de fato, poxa, me perdoa, né? eu errei, eu fofoquei, eu te difamei, eu queria pedir perdão, né? Eu queria voltar atrás, e poxa, reconciliou? Legal. Pronto, acabou aí o problema, ficou no primeiro passo, não precisa nem pensar mais. Agora, isso é uma coisa que eu preciso botar um adendo aqui, tem gente que tem essa conversa, o irmão libera perdão na vida do outro irmão, pede perdão, mas a pessoa guarda ressentimento. Você precisa ser prático. Teve um momento de reconciliação, conversaram, o cara pediu perdão, disse que não vai mais fazer, você precisa liberar perdão. E aí entra o que Pedro disse, 70 vezes 7. Né? Porque eu já vi situações de ter essa primeira conversa, a pessoa de fato pedir perdão e o outro falar, não, tá bom, tudo certo, se abraçar, mas depois ainda fica ofendido. Depois continua remoendo, depois ainda fica querendo dar o troco, depois ainda fica com raivinha. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ser prático. Ele precisa decidir. Não, eu decido te perdoar, eu decido te amar. Eu fiquei ofendido, eu fiquei triste, mas agora eu decidi não ficar mais, decidi caminhar de uma forma diferente, ok? Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui no verso 16. Olha só o que Jesus vai continuar dizendo. Mas se ele não te ouvir, né, digamos, chamou para conversar, você diz, olha, você pegou contra mim, aconteceu isso, isso e isso. Mas se ele não te ouvir, não pedir perdão, nem nada disso, o que acontece? Leve consigo mais um ou dois outros amigos, outras pessoas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você chamou a pessoa que pecou contra você, ele diz, eu jamais, não pequei, nunca fiz isso. Já viu? Acontece, a gente sabe. Aí o que ele está dizendo? Chame 2 ou 3 testemunhas, ou seja, pessoas que sabem que o irmão pecou, que sabem que a pessoa fez. Já aconteceu comigo aqui na Link. Chamar o fulano, não fiz, não, tá bom. Então, fulano, vem aqui. Aí o cara chega, tá aqui o áudio, irmão, bota aí. Aí o cara fica, tal, aquela cara de parabéns. Isso são conversas confrontantes, são conversas difíceis, mas são necessárias para a resolução de conflitos, pessoal. Se você não faz isso, o problema persiste, o problema vai crescer, fissuras não tratadas aumentam. Não esquece disso, ok? Então, chama o cara que pecou. Ele negou, disse que não, chama 1 ou 2 testemunhas que podem corroborar com a sua versão, com aquilo que você está falando, para a pessoa realmente dizer, não, você fez sim, você falou para mim tal coisa, você disse tal coisa, você fez tal coisa, eu sei, não é só ele que está te acusando, eu também sei o que aconteceu. Uma testemunha, ok? Ou 2 testemunhas, né? Aqui a Bíblia não diz, mas eu creio que a conclusão é a mesma. Se chegou a uma conclusão, legal, ganhaste teu irmão de novo, né? Mas aí Jesus ele vai continuar aqui, verso 17. Se ele recusar a ouvi-lo, ainda assim, né? Chamei o cara 1 a 1, conversamos, não teve acordo, o cara disse que não e tal. Chama ele com umas 2 testemunhas, umas 2 pessoas para, né, falar para a pessoa que de fato o que está acontecendo. Ele se manteve ali,
né, fingiu que nada aconteceu, negou e foi pro embate e tal, aí ele vai pro terceiro e último ponto, né? Se ele recusar ouvir você e as testemunhas, então conte à igreja, né? E esse conte à igreja, pessoal, não é para você sair aí falando para todo mundo o que aconteceu, entenda. Esse conte à igreja é você chamar o seu pastor, você chamar os conselheiros da igreja, os presbíteros da igreja. Para quê? Porque agora a autoridade espiritual maior na igreja vai participar. Então, por exemplo, aqui na Link, nós temos discipulado nas links das casas. Então, os líderes, eles tratam alguns conflitos que acontecem, né? Eles conversam com algumas pessoas, eles participam. Mas quando o líder não conseguiu resolver, né? O conselheiro não conseguiu resolver, às vezes tem que vir aqui para o meu gabinete. Eu tenho que conversar com algumas pessoas, a gente tem que tentar ajustar. Então, isso vai crescendo de níveis, né? Na hierarquia espiritual, na hierarquia da igreja. É isso que Jesus está dizendo. Se você tentou tratar 1 a 1, não rolou. Tentou tratar com testemunha, não rolou, chama a liderança da igreja, chama os pastores, os presbíteros, os conselheiros e expõe a situação. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, então trate-o como um pagão publicano. E aqui já é o último caso, no sentido de, cara, tentou de todas as 3 formas, não rolou, né? Então assim, cara, é cada um pro seu lado, né? Você vai tratar ele agora de uma forma distante, já não vai mais ter a proximidade e cada um segue o seu caminho, né? Cada um vai seguir a sua vida de forma distinta, né? De forma paralela, sem convergência, né? Cada um vai para o seu lado. Esse não é o ideal, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas são rápidas, né, em usar isso aqui. E é por isso que eu fiz o adendo no começo do podcast. Porque tem muita gente que pega e já fala logo, não, eu tentei resolver com o cara, ele não quis, e usa isso aqui como uma desculpa, né? Isso aqui como uma desculpa para cada um ir pro seu lado. Não quero convivência. Eu perdoo, mas não quero conviver. Já ouviu? Já ouvi muito isso. Não, já perdoei, não tenho problema com ele no meu coração, tá tudo certo, mas eu não quero ver pintado de ouro na minha frente, né? Acontece, já vi isso. Então, lembrando, pessoal, o alvo de Jesus é que nós andemos em unidade, que nós andemos em amor como igreja, que nós perdoemos uns aos outros, que nós cooperemos, ajudemos aos outros. Agora, a gente sabe que existem situações que são difíceis, que são complicadas, e para essas situações que você já tentou de tudo, né? A liderança já tentou, testemunha já rolou, o pastor já rolou, e tem pessoas que têm problema de caráter mesmo, que não querem acertar, que não querem se corrigir, que querem permanecer no erro, no engano. E aí, realmente, essas pessoas, infelizmente, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Agora, a pessoa que não quer, aí realmente ela vai ter que seguir o caminho dela, você vai ter que seguir o seu e paciência. Mas esse, gente, é o último caso. O que precisa prevalecer no nosso meio é a paz, a unidade e o amor. Ok? Que a gente possa, como igreja, sempre, nos momentos de conflito, buscar paz, unidade e amor. Amém? Eu espero ter te ajudado a resolver os teus conflitos. Se você precisar voltar e repassar esses 3 pontos, volta, repassa, cria esse padrão. Eu tenho esse padrão bíblico como um dos padrões para mim, para eu solucionar conflitos, ok? Então, se você queria um padrão para solucionar conflitos, tá aí um padrão muito bom para você seguir. O padrão de Cristo certamente é o melhor para nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Lembrando, toda quinta-feira, aqui no mesmo canal, temos algo fresquinho para você. Te vejo semana que vem. Até lá.